A coalizão de frentes parlamentares de oposição do setor produtivo, formada ali por 8 bancadas, já disse que tem votos o suficiente para aprovar um projeto de decreto legislativo e que derruba o aumento das alíquotas do imposto sobre as operações financeiras. Tarifa anunciada na semana passada e desde o anúncio é uma polêmica atrás da outra. Parte acabou sendo revertida, agora com essa outra possibilidade, uma outra discussão. Bora para Brasília conversar com o repórter, então, Ruth Moraes, do Portal R7, que tem os detalhes, está lá acompanhando esse vai e volta, anuncia, Banco Central discute do outro, para saber se já tem alguma previsão justamente de quando esse texto articulado pela oposição, ele obviamente vai ser analisado e votado no Congresso. Ruth, boa noite para você. Boa noite para você, Augusto, para todos que nos acompanham. Bom, a frente parlamentar, essa coalizão de 8 frentes parlamentares pretendem pedir amanhã ao presidente da Câmara, Hugo Mota, que um pedido de urgência para esse projeto de decreto legislativo seja pautado no plenário ainda amanhã. Então, amanhã, Mota vai se reunir, como de costume, com líderes partidários e um dos temas dessa reunião de líderes deve ser a derrubada desse decreto por meio de um PDL. Esse grupo ainda pretende pedir que, uma vez aprovada a urgência a esse projeto, que o mérito do PDL seja apreciado na segunda-feira, na próxima segunda-feira. Mas eles ainda contam com a possibilidade do governo federal revogar totalmente esse decreto. Essa coalizão é formada por 8 frentes parlamentares, entre elas a bancada do agronegócio, que é a maior bancada da Câmara dos Deputados, com mais de 300 deputados membros desta bancada. Para revogar esse decreto, eles precisam de, no mínimo, 257 votos e alegam ter aqui votos de sobra, para derrubar aqui esse decreto do governo federal. O texto que eles desejam aprovar é de autoria do líder da oposição na Câmara, deputado federal Luciano Zucco. Mas, além deste projeto, outros 19 PDLs tramitam aqui com o mesmo objetivo de sustar aqui esse decreto do governo federal. Para a gente lembrar, na semana passada o governo anunciou o aumento do IOF para algumas modalidades de transações. No entanto, horas depois, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou aqui um recuo em parte desse decreto aqui, alegando uma necessidade técnica. Na sexta-feira, dia 30, o governo publicou então esse decreto, mantendo em zero a alíquota do IOF sobre aplicações de investimento no exterior, que é uma parte do decreto. Inicialmente, o texto original previa um aumento de 3,5% para essa operação. O decreto também mantém em 1,1% a alíquota sobre remessas para o exterior destinadas a investimentos. Esse valor também subiria inicialmente para 3,5%. Esse aumento na taxação do IOF, que foi mantido em parte, foi anunciado e apresentado pelo governo como parte das medidas de revisão no orçamento de 2025. Com esse recuo agora parcial no decreto, o governo estuda outras formas de compensar o bloqueio do orçamento, como, por exemplo, o corte de outras despesas ou com o anúncio de novas medidas de arrecadação. De acordo com o Haddad, a gestão tem até o fim desta semana para encontrar aqui uma outra forma de arrecadação. Os deputados que são contrários a esse decreto consideram que a população mais vulnerável é que vai pagar a conta desse aumento no IOF e também alegam que os setores de comércio e serviços estão aqui atordoados com essa medida, Algarte. Ruth, vamos falar agora do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que disse hoje que cada país é soberano para decidir justamente sobre a concessão de visto e olhando para as pessoas de outras nações. Essa declaração, nós sabemos qual é o plano de fundo ali, é justamente os Estados Unidos, aquilo que acontece numa tentativa de restringir os vistos de autoridades estrangeiras. Uma notícia que acabou sendo muito repercutida hoje e quando a gente olha para isso, é verificado até como uma possibilidade de censura. Quando a gente olha para um ponto como esse, Ruth, pelo menos essa discussão, o que acontece, o que de fato nós temos de análise nesse instante sobre essa questão? Pois é, então, o secretário de Estado, Marco Rubio, secretário de Estado americano, ele anunciou hoje essas medidas aqui dos Estados Unidos contra essas autoridades que, de acordo com eles, estariam violando a liberdade de expressão de membros, de pessoas, de norte-americanos. Mas, no entanto, ele não citou diretamente o Brasil aqui, como a oposição inicialmente acreditou que deveria acontecer esse anúncio por parte do governo do presidente
Donald Trump, mas aqui, no entanto, um ponto que levantou aqui preocupação é porque ele fala especificamente da América Latina. Ele alegou que essa medida vai alcançar estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos e que essas autoridades não devem ter o privilégio de viajar para os Estados Unidos. Isso mencionando aqui a América Latina, a Europa ou qualquer outro lugar. Ele alegou que os dias de tratamento passivo para quem trabalha para minar os direitos dos americanos estão acabando. Em resposta, aqui o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, disse que cada país é soberano para decidir sobre o visto, para conceder visto para quem quer que seja ou também para negar. Mas o ministro ressaltou que a entrada de autoridades nos Estados Unidos é garantida por acordos internacionais, o que pode diminuir aqui o impacto dessa medida aqui, dessa decisão do governo norte-americano, especificamente com relação ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que é alvo aqui da oposição, que tenta articular sanções contra o ministro aqui nos Estados Unidos. Já o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que não aconteceu nada que ele precise falar sobre esse assunto. Ou seja, ele evitou aqui comentar sobre o assunto diretamente, alegando que não teria diretamente o que falar sobre esse anúncio do secretário de Estado americano. Vale lembrar que o deputado federal Eduardo Bolsonaro está licenciado do mandato desde 20 de março aqui para ficar nos Estados Unidos e buscar, de acordo com as palavras dele, justas punições ao ministro Alexandre de Moraes, que ele diz violar a liberdade de expressão e também os direitos humanos. Rubio, inclusive, esse mesmo secretário, disse na semana passada que o governo norte-americano estudava aplicar sanções diretamente contra o ministro Alexandre de Moraes. E Eduardo, inclusive, agora é investigado em um inquérito no STF, relatado por Moraes, por essas articulações no exterior. A oposição aqui entendeu esse anúncio de Marco Rubio como uma resposta a esse trabalho que Eduardo faz no exterior, apesar do secretário americano não ter citado diretamente o Brasil e muito menos ter mencionado o ministro Alexandre de Moraes neste anúncio que aconteceu hoje. Algarte, volto com você.